Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 12. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. No domingo passado, começando a exposição dessa passagem, nós falamos sobre viver e agradar a Deus. Porque no início dessa passagem, o apóstolo Paulo está lembrando aos Tessalonicenses daquilo que eles aprenderam sobre a maneira como viver e agradar a Deus. Ora, Paulo está dizendo aqui uma coisa importantíssima, que aquilo que os tessalonicenses receberam da parte dele como mensagem de Deus, como ensino de Deus, como instrução de Deus, tinha o objetivo de que eles aprendessem como viver e agradar a Deus, ou seja, como agradar a Deus através do viver diário. Então, tudo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo, em termos de pregação, de ensino, de instrução, de exortação, tudo isso tinha esse objetivo. E quando nós nos convertemos, a experiência comum de todos nós, dada pelo Espírito Santo, é sentir o desejo de agradar a Deus pela sua misericórdia para conosco. Quando o Espírito Santo veio para o nosso coração, nós entendemos quem é Deus, quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Nós passamos a ter conhecimento da verdadeira realidade das coisas. E o Espírito Santo nos mostrou o que Deus fez por nós,
Então o Espírito Santo, vindo ao nosso coração, ele nos volta para Deus, ele nos liga a Deus, ele estabelece essa comunhão com Deus. O Espírito Santo nos coloca diante do trono de Deus e nos diz qual é a nossa relação com Deus, e nós, naturalmente, pelo poder do Espírito Santo, nós nos voltamos para Deus, adorando a Deus, fascinados pela graça, pelo amor de Deus para conosco, maravilhados pelo futuro que Deus nos preparou. E agora todo o desejo do nosso coração se volta na vontade de agradar a Deus, de retribuir a Deus tudo que Ele fez por nós. E a pergunta agora no coração do crente é: como deve ser a minha vida para agradar a Deus, para viver, para retribuir esse amor de Deus por mim? E aí nós nos lembramos daquela passagem da carta aos Romanos, de Paulo escrevendo aos crentes de Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do corpo, da vida, do viver de cada dia. Então isso é muito importante, e nós citamos aqui várias passagens das Escrituras com relação à maneira como nós podemos agradar a Deus, e nós mostramos que antes de que nós tivéssemos pelo Espírito Santo essa sensação de dever de agradar a Deus, Deus já se agradara de nós. A redenção revela um Deus que se agradou de nós para nos redimir. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo João. Então, primeiramente, Deus se agradou de nós. Davi entendeu isso quando disse: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. E diz ainda: com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Mas Deus também, Ele se agrada coletivamente do seu povo. A Bíblia diz: porque o Senhor se agrada de seu povo e de salvação adorna os humildes. Nós somos salvos porque Deus se agradou de nós. E é por isso que quando nós entendemos o amor de Deus, nós nos voltamos para Ele no desejo de agradá-lo com a nossa vida, com o nosso viver. E aí então, nós temos aquele hino da palavra de Deus que é uma bênção sobre cada um de nós. Quando Deus diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agradou das tuas obras.
A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, a nossa conversão é resultado do favor de Deus, da graça de Deus e do propósito de Deus de que nós sejamos felizes. A Bíblia diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as coisas que nós fazemos que agradam a Deus foram preparadas por Deus para fazer parte da nossa vida. E por isso Ele de antemão se agrada das nossas obras, porque foram feitas por Ele para nós, adequadas para nós como filhos dEle. A graça de Deus é indescritivelmente maravilhosa. E tudo conduz, tudo acontece, tudo coopera para que haja um movimento entre Deus e nós que nos une indissoluvelmente, fazendo com que haja uma simbiose, uma interação que tanto nos traz o conhecimento de Deus, como o conhecimento de nós mesmos em relação a Deus. A Bíblia diz que nós somos feitos por um pouco menor do que Deus, e coroados de glória e honra. Tudo o que nos acontece, todos os fatos da nossa história estão ligados a Deus e ao seu amor, à sua graça e à sua vontade para conosco. É por isso que nós desejamos agradá-lo. E agradar, nós já vimos, significa dar prazer, significa proporcionar alegria, significa contentar, satisfazer, gostar, deleitar, aceitar. E Deus nos aceitou em Cristo. O seu agrado permeia a nossa existência, o nosso dia a dia, de tal maneira que o Espírito Santo está no nosso coração, sempre intercedendo por nós e sempre dizendo Abba, que significa Pai. Mas não um Pai meio que abstrato, como nós costumamos tratar os nossos pais, mas um Pai de verdade. Um Pai que é a nossa vida, que é a vida eterna. E que é tão real, é tão presente, é tão próximo, e destila tanto carinho, e tanto ternura, e tanto cuidado, e tanta proteção para conosco, que o nosso coração, pelo Espírito Santo, o chama de Paizinho, porque Abba é a maneira como as crianças
em Israel tratam os seus pais, e a palavra quer dizer paizinho. É uma vocação essencialmente terna, carinhosa, confiante. Deus é uma realidade em nós que nos transporta para uma relação que está acima da nossa vida biológica, da nossa vida sanguínea, da nossa vida familiar. E é por isso que a nossa intenção de agradar a Deus está acima de agradar qualquer outra pessoa, ou interesse, ou coisa. E é por isso que Jesus falou que se nós não deixarmos marido, mulher, pai, mãe, irmãos, filhos, etc., por amor de Cristo, nós não somos dignos dele. Porque a nossa comunhão com Deus está acima de todas as coisas. E é por isso que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Porque enquanto o agradar a Deus não estiver acima do agradar a qualquer outra pessoa, interesse, coisa, vício, seja o que for, então nós ainda não conhecemos a Deus. Porque quando se conhece a Deus, a pessoa é transportada para uma relação com Deus que visa agradar a Deus acima de tudo e de todos. Mas depois de dizer que os crentes de Tessalônica receberam todo o ensino, toda a instrução de como viver e agradar a Deus, Paulo reconhece que efetivamente eles estavam fazendo isso, mas eles deviam continuar e progredir nessas coisas. E aí ele fala de quais coisas pelas quais nós devemos agradar a Deus. Ele entra em detalhes, mas ele não oferece aqui uma relação completa do que se deve fazer ou do que não se deve fazer. Ele coloca algumas coisas essenciais. E ele diz no versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aqui nós entramos em contato com uma obra que o Espírito Santo realiza nos nossos corações todos os dias, em todo o tempo, e vai continuar realizando até a volta de Cristo ou até o momento em que Deus nos chamar para a sua presença. Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo para os nossos corações, a fim de que Ele nos ensinasse todas as coisas.
e nos fizesse conhecer a Deus cada vez mais, conhecer a vontade de Deus. Quando Deus nos converteu, Ele nos santificou de uma forma completa e definitiva. Porque santificar significa basicamente cortar. Cortar para separar. Então nós fomos cortados do mundo e separados do mundo para Deus. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo. Das trevas para a luz. É uma mudança de vida, é uma transformação. A cosmovisão da pessoa convertida muda, porque ela passa a observar as coisas, a entender as coisas, a analisar as coisas, a avaliar as coisas do ponto de vista de Deus. A vida passa a ter outro sentido, outro significado. Há uma mudança na questão de valores. O que nós considerávamos como coisas preciosas, nós somos capazes de abandonar completamente por causa do poder expulsivo do amor de Deus quando entra no nosso coração. É como aconteceu com os Tessalonicenses, que abandonaram os seus ídolos, como Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 4. É como aconteceu com os efésios, que abandonaram toda a sua idolatria, toda a sua tradição de magia, de feitiçaria, a ponto de pegarem os seus livros de ocultismo e queimarem em praça pública livros no valor de 50.000 denários. É mais do que uma pessoa pode ganhar de salário durante uma vida inteira. E lá diz que em Éfeso o evangelho crescia e prevalecia, ou seja, o poder de Deus, ele cresce e prevalece na nossa vida através da santificação. E na medida em que o Espírito Santo, depois que ele dá aquele corte completo e definitivo, nos separando para Deus, ele continua em nós para operar uma santificação progressiva, para transformar-nos progressivamente, novamente, na imagem e semelhança de Deus. Foi para isso que Cristo veio. E essa santificação, ela acontece independentemente de nós, mas ela exige a nossa participação. E se nós nos negarmos a participar com o Espírito Santo dia a dia da nossa santificação, nós vamos ser disciplinados por Deus. Deus nos concede o maravilhoso, sublime, inefável privilégio de cooperarmos com Ele na nossa santificação. É por isso que está dito aqui: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí vem que vos abstenhais da prostituição. É uma santificação do Espírito com a qual nós cooperamos
abandonando aquilo que desagrada a Deus e fazendo aquilo que agrada a Deus. Agradar, desagradar. Essa é a vida cristã. Portanto, a santificação ou a santidade, ela envolve uma questão espiritual. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo, é um imperativo, é uma ordem para nós: sede santos, porque eu sou santo. Mas também Deus diz: eu sou o Senhor que vos santifico. Há uma responsabilidade nossa e há um compromisso de Deus com a nossa santificação. Ele vai nos santificar independentemente de nós. Mas se nós nos recusarmos a cooperarmos com essa santificação, obedecendo a Deus, então nós vamos ser disciplinados e vamos perder galardão. Deus tem uma recompensa nos céus, um galardão. Não sabemos o que é, mas sabemos que há diferentes graus de galardão. E ele tem a ver com a nossa obediência. Portanto, a santidade envolve uma questão espiritual, porque há um compromisso, há um dever espiritual na santificação, de obedecer à palavra de Deus para sermos santos. E agora, a Bíblia ensina algo que é inefável, indescritível. É que um dos principais instrumentos dessa santificação é o corpo humano. É por isso que depois de falar em santificação, o apóstolo Paulo começa pelo corpo, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Irmãos, não dá para falar aqui, no horário que nós temos, a respeito de tudo que a Bíblia ensina sobre o corpo. Mas nós precisamos nos lembrar que a nossa salvação, ela foi adquirida por Jesus Cristo através do sacrifício do seu corpo, do derramamento do seu sangue. Era necessário que Jesus fosse sacrificado na cruz pelo seu corpo. E é por isso que desde séculos atrás, desde praticamente o tempo dos apóstolos, que o diabo tem tentado convencer as pessoas de que Jesus Cristo não morreu realmente no seu corpo, num corpo físico humano. Já na época dos apóstolos, eles estavam lutando contra uma heresia que dizia que a encarnação de Jesus Cristo foi apenas aparente. O corpo dele
que podia ser visto, na verdade não era consistente, era uma aparência. E essa heresia existe até hoje. Isso porque o fato de Jesus Cristo ter morrido no seu corpo humano de carne e osso e ressuscitado num corpo humano de carne e osso é fundamental, é indispensável para a realidade da nossa salvação. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que um novo e vivo caminho foi aberto para Deus através do sangue, através do corpo, através da carne de Jesus Cristo. Não podia ser de outra forma. A Bíblia começa dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículos 26 e 27. E então, desde que a Bíblia foi escrita, as pessoas se questionam, mas como é que pode ser a imagem e semelhança de Deus se Deus não tem corpo? O próprio Jesus Cristo diz que Deus é espírito e não tem corpo como os homens. Esse não tem corpo como os homens, eu estou citando aqui do catecismo, é um complemento. Mas Jesus Cristo disse: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o catecismo o catecismo diz: Deus é espírito e não tem corpo como os homens. Mas se Deus não tem corpo, como é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Agora acompanhe comigo. Vamos viajar, mas não viajar no sentido da gíria, de escorregar na maionese, não. Vamos viajar para dentro dos mistérios de Deus, dos arcanos de Deus. Na eternidade, Deus determinou que Jesus Cristo iria se encarnar. E o apóstolo Pedro, ele nos diz, eu disse isso aqui no domingo passado, que o sacrifício de Cristo foi realizado na eternidade, antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo, de um corpo humano. Então, lá na eternidade, Deus já estabeleceu para Jesus Cristo, na sua encarnação, um corpo. Jesus Cristo poderia ter se encarnado em qualquer corpo, não precisava ser humano. Deus poderia ter feito algo muito mais bonito, muito mais perfeito, muito mais esplendoroso. Mas o corpo que Deus determinou que Jesus Cristo se encarnasse foi o mesmo corpo que ele tinha projetado para o ser humano.
na sua criação. Então, o corpo humano já existia na mente de Deus antes da criação. E ele foi semelhante ao corpo que Deus já tinha determinado para a encarnação de Jesus Cristo. Desde toda a eternidade, Jesus Cristo, diante dos decretos de Deus, Jesus Cristo já estava encarnado em um corpo humano, que já estava na mente de Deus. E então agora vamos chegar ao final dessa viagem, viajando pela eternidade e chegando à história. Quando Deus disse para Moisés escrever, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus estava incluindo o corpo. Deus é espírito. Ele não tem corpo. Ou não tinha. Porque Cristo está na glória, assentado à direita de Deus, no corpo com que ele ressuscitou, um corpo humano. Corpo que após a ressurreição, Jesus Cristo disse, é um corpo de sangue e carne. Ele disse, Jesus Cristo. E ele comeu na frente dos seus discípulos para provar o que ele estava falando. Com esse corpo que ele ressuscitou, o corpo glorificado, ele subiu para o céu e está no céu. E quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o corpo que Deus nos fez é aquele corpo que ele havia projetado para Jesus Cristo na sua encarnação. Antes da encarnação, Jesus Cristo já possuía um corpo. Não que ele estivesse nesse corpo, mas que já estava projetado para ele. E era humano. Então nós podemos dizer que a criação à imagem e semelhança de Deus envolvia o corpo. O corpo que Deus havia projetado para Cristo. Que foi o corpo com que nós nascemos, fomos criados, e o corpo com que Jesus Cristo encarnou. Nós fizemos essa viagem, irmãos, e agora nós vamos encerrar por causa do nosso horário, para continuar numa próxima oportunidade. Então, percebam que, quando Paulo está falando aqui de corpo, ele está falando de uma realidade que está muito acima, infinitamente acima do que nós concebemos a respeito de corpo. Porque quando nós falamos de corpo, quando a ciência fala de corpo, ela está se referindo a uma realidade biológica, material, física, que nós conhecemos como surgindo da terra e voltando para a terra. Mas é muito mais do que isso.
A Bíblia diz que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Nessa sentença existe aí um mistério que está muito além, muito acima do alcance da nossa compreensão. Está falando que o nosso corpo, que foi dado por Deus, projetado por Deus e dado a Jesus Cristo na sua encarnação, é uma realidade que tem a ver com a glória de Deus, tanto assim que ele será ressurreto. O nosso corpo vai passar pela ressurreição final e vai ressuscitar tão glorioso, tão poderoso, tão belo, tão completo, tão perfeito quanto o corpo de Cristo na sua ressurreição. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que quando Jesus Cristo voltar, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Igual. É por isso que Paulo está colocando o corpo aqui, na santificação. E aí nós passamos do envolvimento do aspecto espiritual da santificação para o aspecto físico da santificação. Quando Paulo diz que a prostituição deve ser descartada, ele está falando do aspecto físico da santificação. E aí nós vamos entrar em várias questões que têm a ver com o nosso viver do dia a dia, no nosso próximo encontro